Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais um domingo na Escola Bíblica Dominical Online. E eu quero te convidar para estar comigo meditando na palavra do Senhor nessa revista que estamos estudando nesse trimestre sobre a vida de Jó e as suas experiências. E que você possa ser poderosamente abençoado por Deus. Feche aí os seus olhos e ore comigo. Deus querido, nós queremos agradecer ao Teu nome por estarmos reunidos nesta manhã com o Teu povo, com cada filho e filha Teu, ó Pai, que está em sua casa, no seu trabalho, onde quer que eles estejam, ó Pai, para aprender a Tua palavra. Traga ao coração deles a alegria, ó Pai, fortaleça a sua fé, que as lições, ó Pai, do sofrimento que Jó teve em sua vida, possam ser lições que possam nos fortalecer e nos fazer com que venhamos a vencer a cada dia mais na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, né, o drama de Jó. Lição de número 4, o drama de Jó. E o texto áureo diz: E disse, nu saí do ventre da minha mãe e tornarei para lá, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, que está lá em Jó, capítulo 2, verso 21. A verdade prática diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó, no capítulo 1 e do verso 13 ao 22, e depois Jó capítulo 2, versos 6 ao 8. Jó capítulo 1, verso 13 a 22. Acompanhem comigo, por favor. Assim diz a palavra: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora Jó capítulo 2, verso 6, que diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó tomando, como diz o verso 8. Então, nesta aula, nós iremos meditar a respeito do drama da vida de Jó. Se nós formos observar o que Jó viveu, todo esse drama que ele viveu, num primeiro momento até aparenta-se com um filme de terror. Se coloque no lugar de Jó, a situação que ele viveu, as notícias trágicas que ele recebeu, todas uma após a outra. Jó, ele pode ser considerado como um dos homens que mais sofreu na história da humanidade. Um sofrimento que se configurou em vários aspectos em sua vida. Ele, da condição de um homem rico, admirado, da condição de um homem com recursos, ele viu a sua vida desmoronar. Ele viu os seus bens irem. E o bem mais importante,
a sua família, os seus filhos, ele perdeu. E ele poderia, sim, se tornar a partir de toda essa perda, ele poderia ter se tornado a partir de todo esse caos que ele viveu, além de um homem que mais sofreu, um homem que mais murmurou, ele poderia ter se tornado um homem que mais negou a Deus, ele poderia ter se tornado o homem que mais abandonou a causa do Senhor, o amor ao Senhor, mas pelo contrário, Jó se tornou o maior exemplo de fidelidade a Deus no meio do caos. E nesta manhã, é isso que Deus requer de nós, enquanto seus filhos, enquanto sua igreja. Não importa as circunstâncias que eu e vocês estejamos vivendo, Jó nos traz um grande exemplo de vida. Ele foi um homem que sofreu e o seu sofrimento foi intenso. Ele foi o homem que nós podemos atribuir a ele o maior sofrimento da história da humanidade, talvez. Um sofrimento que não se deu apenas pelos fatos em si que ele vivenciou, mas pela maneira como se deu. Um sofrimento sem explicação, sem lógica. Ao mesmo tempo que Jó perdeu tudo, restou para ele muitas dúvidas. Restou para ele muitas indagações, muitas perguntas sem respostas. Mas em meio a tudo isso, Jó poderia ter sido um homem também que mais sofreu, mas um homem que mais negou a Deus. Jó poderia ter sido o homem que mais se abandonou a Deus. Jó poderia ter sido o homem que mais se afastou de Deus, mas pelo contrário, Jó nos ensina nessa manhã que ele foi o homem que foi fiel a Deus. Ele foi um homem que foi fiel, independente das circunstâncias em que ele vivia. E é com Jó que nós precisamos hoje aprender o que é adoração. É com Jó que nós precisamos hoje aprender o que é fidelidade. Talvez nós olhamos para nós mesmos hoje e podemos pensar, não, eu sou fiel, não, eu adoro a Deus, não, eu sirvo ao Senhor. Será? Será que nós servimos a Deus verdadeiramente? Será que o nosso coração está tão ligado a Deus assim como Jó esteve? Será que se assim como aconteceu com Jó, nós perdermos tudo hoje, será que a nossa fidelidade permanecerá? Essa lição é para refletirmos no nível de adoração, de devoção, de entrega que nós temos com o nosso Deus hoje. Então, de repente a vida de Jó desmoronou. De repente ele mergulhou em um mar de calamidades. E ele perdeu todas as coisas. Tudo foi terrível. Perder os seus bens foi terrível. Perder os seus recursos, a sua fonte de renda, os seus animais, terem sido devastados no campo, isso foi terrível. Agora, mais terrível foi perder os seus filhos. Os seus filhos que ele tanto amava. O seu bem mais precioso. Aqueles, como nós aprendemos, pelos quais ele oferecia sacrifícios para perdão dos pecados. Jó, como todo pai e mãe que serve ao Senhor e que tem em seu coração o amor de Deus, Jó amava seus filhos. E eu não consigo medir, irmãos, eu não consigo medir, precisar a dor de Jó ao ter perdido não apenas um filho, mas todos os seus filhos e filhas. Foi uma dor muito grande. Então, mediante a tudo isso, a atitude de Jó foi ser um homem que buscou obedecer ao Senhor. O sofrimento é uma realidade da condição humana. Nós não conseguiremos, em hipótese alguma, oxalá fosse possível nós vivermos sem sofrimento nessa terra. Quem dera fosse possível nós ultrapassarmos as barreiras dos sofrimentos que muitas vezes sobrevêm sobre nós. As tempestades, as lutas, as provas, não há como fugir de más notícias. Jó nunca desejou viver o que ele viveu. Jó nunca sonhou, ninguém sonha em sofrer. Ninguém sonha em perder tudo, ninguém sonha em perder sua família, ninguém. Mas as aflições, as provas, muitas vezes, elas são um caminho, muitas vezes elas são permissão, muitas vezes elas são estratégias que Deus, como um Pai onisciente, como um Pai bom, Ele permite para que venhamos aprender, para que venhamos viver um progresso espiritual, uma mudança de caráter,
para que venhamos buscar nele uma dependência total. Deus requer de nós nessa manhã uma dependência total. Deus requer de nós um compromisso real e verdadeiro com Ele. O próprio Deus testemunhou que Jó era um homem reto e temente a Ele. Jó era um homem justo. O próprio Deus, Ele testemunhou do que Jó era. E lá em Tiago, abra comigo Tiago, no capítulo 5 e no verso 11. Tiago, capítulo 5 e no verso 11. Tiago diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Nós sabemos o que aconteceu com Jó e nessa lição nós vamos relembrar cada um desses fatos. Mas mais do que saber o que aconteceu com Jó, nós também precisamos lembrar o que Deus fez por um homem que foi fiel. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Independente do que você esteja vivendo hoje, nesse exato momento, Deus quer agir na sua vida, na sua casa, assim como Ele fez com Jó. Mas Deus exige de mim e de você agora uma atitude de fidelidade para com Ele. A tragédia de natureza econômica, o primeiro ponto. A tragédia de natureza econômica foi a primeira tragédia, a primeira notícia trágica que Jó recebeu. Jó, ele tinha um sucesso na esfera comercial. Ele era o maior de todos os do Oriente, mas ele perdeu tudo que ele construiu durante toda a sua vida. Ele perdeu todos os seus recursos, tudo aquilo que ele tinha. O comércio no campo, né? A maneira como eles viviam ali, como eles trocavam bens e recursos, era a maneira como ele subsistia. E Jó poderia ter sido considerado um grande empreendedor da época. Imagino que durante toda a sua vida, né, talvez tenha herdado dos seus pais, da sua família, alguns bens, e ele trabalhou para que aquilo pudesse crescer, frutificar, e em apenas um momento ele perde tudo, quando aqueles saqueadores vieram e levaram tudo o que ele tinha. O diabo, ele quando chegou até Deus para questionar quem era Jó e para questionar a fidelidade de Jó, ele disse para Deus, que Jó era fiel, que Jó era digno, era íntegro, né? Porque Deus o cercava, Deus o cobria, Deus o abençoava, mas que se ele tocasse nas coisas que Jó tinha, se ele tocasse nos bens que Jó tinha, Jó não manteria fidelidade. E aí então Deus permite. Deus permite que essa cerca que cobria Jó, que protegia Jó, pudesse ser violada temporariamente pelo diabo. Lá em Salmo 139, de versículo 5 diz: tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Assim como Jó, a minha vida, a sua vida também é cercada por Deus. Assim como Jó, os nossos bens também são cercados por Deus. Essa semana eu deixei a minha moto na rua durante uma noite e, infelizmente, quando eu cheguei pela manhã, eu percebi que a chave da ignição da moto não girava e o volante, né, o guidão dela estava solto. Então, imediatamente eu percebi que alguém tentou furtar a minha moto. E graças a Deus que eu cheguei até ali pela manhã, quando eu fui sair para o trabalho, e minha moto ainda estava ali, danificada, mas a minha moto estava ali. E naquele momento, eu lembrei exatamente do que esse versículo diz: o Senhor nos cerca com sua bondade, com seu amor. As mãos do Senhor nos cercam. Eu não sei o que aconteceu naquela madrugada. Eu não sei porque uma moto destravada não foi levada por um bandido ali nesta madrugada. Mas eu sei que os meus bens foram conquistas que o Senhor Deus me deu. Eu sei que a minha casa, que a minha família é protegido pelo Senhor. E eu sei que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que Ele me deu, porque nós somos mordomos. Os seus bens não são bens para você ostentar, não, os seus bens não são bens conquistados, né, pela força do seu braço. Entenda que o que você tem foi Deus que deu para você ser um bom mordomo. E eu tenho essa bênção para contar deste grande livramento, e eu tenho certeza que você tem muitas outras bênçãos para contar.
do amor, do cuidado de Deus que cerca a sua vida. E esse amor e cuidado cercava Jó. Mas essa primeira tragédia de natureza econômica foi uma permissão de Deus. Porque Deus é mau? Porque Deus ele queria ver Jó sofrendo? Não. O propósito de Deus era muito soberano a qualquer intento maligno na vida de Jó. O propósito de Deus era muito mais grandioso do que a tentativa do diabo de humilhar Jó, de enganar Jó, de fazê-lo pecar. O propósito de Deus era fortalecer a minha e a sua fé hoje, milhares e milhares de anos depois. E ao longo de toda uma história, homens e mulheres tiveram a vida transformada pelo testemunho de fidelidade de Jó. O propósito de Deus era fazer com que nós olhássemos para a nossa luta hoje. A luta que talvez você está pensando, essa luta é muito grande, eu não estou aguentando. Olha para o que Jó passou. E aí, qual é o tamanho da sua luta? Você perdeu todas as coisas? Você perdeu todos os seus filhos? Você recebeu notícia de que todos os seus filhos foram mortos em um dia só? Eu não quero menosprezar a sua dor, eu não quero menosprezar seus sentimentos, eu não quero menosprezar suas lutas, não. Mas eu quero dizer que se Jó, homem falho, limitado, assim como eu e você, permaneceu fiel ao Senhor, eu e você também podemos fazer isso. Eu e você também podemos erguer os nossos olhos para os montes e ter a certeza de que o nosso socorro, aleluias, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não há luta maior do que o poder de Deus na minha e na sua vida. Não há, creia nisso. Jó perdeu todo o seu sucesso na esfera comercial. O segundo ponto diz que Jó também tinha um sucesso na esfera do campo. Era dali, como um grande agricultor, que ele tirava o seu sustento, e ele também perdeu os seus bois, os seus animais, ele perdeu tudo. Porque veio um fogo do céu e destruiu tudo o que ele tinha. O ataque do diabo na esfera comercial buscava fazer com que Jó fosse desesperado. Por quê? Mexa no dinheiro. Qual foi o primeiro ataque do maligno? Mexer no bolso de Jó, nas riquezas de Jó. Meu irmão, não tem problema você ser rico. Não tem problema você ser bem-sucedido. Não tem problema você ter um carro do ano. Não tem problema você morar numa cobertura. Isso tudo não é problema. Não há problema em você ser um empresário de sucesso, não há problema em você ser o melhor funcionário da sua empresa, em você ser um líder, um chefe, um gerente, não há problema. O problema há se o seu coração estiver nas suas riquezas. O problema existe se você amar mais o dinheiro do que a Deus, se você amar mais os seus bens do que a Deus. Não queira ser provado por Deus em perder as suas riquezas, em perder os seus bens, para que você entenda o valor que você deveria ter dado a Deus e aquilo que é de mais importante nessa terra, que é a sua família. Se você é bem-sucedido, amém, mas honre a Deus com suas finanças. Se você é um homem, uma mulher próspero, amém, mas ame a Deus em primeiro lugar. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Ame a sua família, tenha tempo para a sua família. Não viva como um escravo do trabalho, porque meu irmão, minha irmã, assim como Deus permitiu estas desgraças na vida de Jó, Deus pode permitir provações na minha e na sua vida para que nós venhamos a acordar do sono, da mornidão espiritual que talvez estejamos vivendo por amar as nossas riquezas. Jó não amava as suas riquezas, mas mesmo assim Deus permitiu que ele fosse provado para que a fé dele fosse fortalecida. O ataque do diabo no campo também era uma estratégia do diabo para que ele pudesse se desesperar ali em perder os seus recursos, mas nada disso foi capaz de vencer a fé de Jó. Nada disso foi capaz, de fazer com que Jó pecasse, fazer com que Jó se afastasse de Deus. Satanás é um agente do mal. Satanás e os seus demônios, os seus anjos, eles são agentes do mal. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo no sentido da ordem mundial, mas também das coisas em que o diabo pode fazer para vir nos destruir.
O diabo usou forças da destruição, né? E também usando os homens para destruir os bens que Jó tinha, mas ele também usou forças naturais, como por exemplo os raios, o fogo que veio, e depois o furacão que matou seus filhos, um grande vendaval. E tudo isso ele fez para destruir a fé de Jó. Nós temos que entender que o diabo não brinca de ser diabo. Ele é astuto. A palavra de Deus diz que ele brama como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso que nós precisamos viver em vigilância. Nós não podemos subestimar o poder do maligno. Nós temos um inimigo claro e real, que é Satanás. O inimigo que quer nos levar para a destruição. O inimigo que quer destruir a nossa fé. O inimigo que quer destruir a nossa família. O inimigo que quer nos ver envergonhados. O inimigo que quer nos ver no chão. Esse é o nosso inimigo. Esse é o inimigo que está aí na sua cola agora. Sim. Porque se você está buscando fazer a vontade de Deus, você está alertando no mundo espiritual as hostes espirituais da maldade para lutar contra a sua vida, contra a sua casa. Eu não estou dizendo isso para que você venha se amedrontar, mas para que você venha compreender que nós vivemos em uma atmosfera espiritual. Agora, nós não precisamos ter medo. O diabo é poderoso, ele é poderoso. O diabo pode usar homens, pode usar pessoas, pode usar até mesmo a natureza, assim como fez aqui contra Jó, para destruir a fé de Jó ou qualquer coisa do tipo. Pode, o diabo pode, sob permissão de Deus. Mas maior é o nosso Deus. Assim como o diabo está ao nosso derredor, os anjos do Senhor, aleluias, acampam ao nosso redor. Deus está mais pertinho de nós, se nós temermos a Ele e formos fiéis. Se você temer, se você for fiel, você não tem que ter medo de macumba, você não tem que ter medo de palavra de maldição, você não tem que ter medo de inveja, você não tem que ter medo de olho gordo, você não precisa consultar o horóscopo para saber como é que vai o seu dia, você tem que apenas buscar a palavra do Senhor e em oração colocar o seu coração diante de Deus, porque é este Deus que te fortalece, é este Deus que te guarda. Satanás é poderoso, mas ele não é todo poderoso. Satanás tem a sua força, mas nós servimos a um Deus que tem toda a força. Ele é um Deus poderoso, todo poderoso, ele é onipotente. O objetivo que Satanás tinha era fazer Jó blasfemar, mas Jó não fez isso. Jó foi fiel. O segundo ponto, a tragédia de natureza familiar. Esta foi a maior dor que Jó viveu, ter perdido seus filhos. Ninguém sonha, ninguém deseja perder os seus filhos em seus piores pesadelos. Jó perdeu seus filhos, isso significa que Jó perdeu a sua história, Jó perdeu, né, os seus descendentes. Jó perdeu ali o que poderia ser, né, a manutenção da sua vida, né, da história da sua família. Foi isso que Jó perdeu. Jó, um homem que viveu em família, que amou seus filhos, agora estava sozinho apenas com a sua esposa. Uma esposa, inclusive, que quando ele perde tudo, chega para ele e diz: amaldiçoa este Deus e morre. E aí muitas vezes nós criticamos a esposa de Jó, né, pela atitude dela, mas meu irmão, minha irmã, para olhar para a sua vida hoje. Aquela mulher disse: nega este Deus e morre. Aquela mulher em seu coração, quando ela perdeu tudo de bom que ela tinha na vida, ela se afastou de Deus. Ela trocou Deus por aquilo que ela tinha, por aquilo que Deus poderia dar e não por aquilo que Deus era na vida dela. E aí, olha para você. Será que você já não trocou Deus também por alguma perda? Será que você já não está aí vivendo frustrado porque alguma coisa não deu certo do jeito ou da maneira como você acha que deveria dar? Será que você não culpa Deus ou algum líder por alguma coisa que na sua trajetória foi de maneira inadequada ao seu olhar? Será que nós não estamos assim como aquela mulher, negando Deus, quando escolhemos viver a nossa própria vontade, quando escolhemos fazer a nossa própria vontade, viver segundo os nossos propósitos? Deus quer que você viva segundo os propósitos dele. Se a situação está difícil, saiba, Deus está com você.
Se tudo vai bem, adore ao nome do Senhor e conte a todos os milagres e as maravilhas do Senhor. Mas também, se tudo vai bem, faça reservas. Sabe o que é fazer reserva? Está tudo bem? Então vai orar, agradecer a Deus. Está tudo bem? Então vai fazer um jejum glorificando a Deus. Está tudo bem? Então vem para a casa do Senhor bendizer o nome dEle, porque o dia mal pode chegar, meu irmão, minha irmã. E quando esse dia mal chegar, você vai ter reservas com o Pai. Não os bens que você tem, mas a intimidade com Ele. Ninguém pode roubar. O diabo tentou roubar tudo de Jó. O diabo levou seus filhos, levou seus bens, levou até a sua saúde. Mas se tem uma coisa que o diabo não pôde levar, foi a fé e o amor de Jó a Deus. Porque até mesmo quando tudo isso aconteceu, ele perdeu seus filhos, ao invés de negar a Deus, ele fez uma atitude de adoração. Ele se dobrou de joelhos e disse, assim como nós lemos, né, lá no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 20, diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Ele não negou, ele não murmurou, ele adorou. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Jó tinha consciência de quem ele era e do que Deus poderia fazer na vida dele ainda. Porque ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus está te desafiando hoje a ser fiel a Ele. Deus está te desafiando hoje a agradecer. Deus está te desafiando hoje a guardar em seu coração a certeza de um Deus que é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente acha que são somente as coisas boas que cooperam para o bem. Não. Deus está nos dizendo nessa manhã que todas as coisas, todas são todas. A Bíblia é clara. Todas as coisas cooperam. A sua luta também coopera para o seu bem. A sua provação, a sua perda, a sua notícia ruim, a enfermidade, o luto. Infelizmente, tudo isso também coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque tudo isso é permissão do nosso Deus em sua infinita bondade e misericórdia. Deus sabe o porquê precisamos passar por situações como essas que estamos vivendo. Mas Deus, Ele não nos deixa sozinho nessa luta, nessa manhã. Jó viveu uma tragédia de natureza física, psicológica, social, mental. Jó sofreu duramente. Jó teve a saúde dele afligida. A sua saúde física foi abalada, ao ponto dele ter que se coçar com cacos de telha e se lançar numa cinza, uma atitude de total desprezo e demonstrando que a sua vida não tinha valor algum. A saúde mental de Jó foi prejudicada. Por quê? Nós vamos ver na próxima lição. Por várias vezes Jó desejou não ter nascido. Por várias vezes Jó desejou morrer. Por várias vezes Jó questionou a Deus pelo dia do seu nascimento. Muitas vezes nós falamos: não, Jó foi perfeito do início ao fim, Jó não negou a Deus, Jó foi um homem exemplar, sim, mas lembre-se, ele foi um homem, ser humano. Jó não foi perfeito, Jó sofreu. Se não ter negado a Deus não quer dizer que Jó não sofreu, não quer dizer que Jó não chorou, não quer dizer que Jó não lamentou. Pare de querer viver uma vida de super-homem, de super-mulher. Você é um servo do Senhor, mas você é um ser humano. Se você está sofrendo, chora. Se você está passando por uma situação de dor, lamente. Se as coisas estão difíceis, realmente sofra. O sofrimento faz parte do crescimento da vida humana, do amadurecimento. Pare de querer mostrar para todos: não, está tudo bem, só vitória. Que só vitória o quê, meu irmão? Você também tem derrota, você também tem luta. Não faça disso desculpas para que você venha se desanimar, mas faça disso testemunhos para que o nome do Senhor seja glorificado. Não conte só suas vitórias, conte também as suas derrotas, porque você pode perder uma batalhazinha, uma lutazinha, mas a vitória maior o Senhor te dará, Ele vai te honrar. Jó sofreu, Jó lamentou, Jó chorou. Chorar faz bem também, sim.
Agora você vai chorar não por aí, você não vai chorar no Instagram, você não vai chorar no Facebook, você não vai lamentar com pessoas do seu trabalho que não servem a Deus e que não te darão um aconselhamento adequado a respeito da crise que você vive na sua família ou com seus filhos. Você vai chorar com seus líderes, você vai chorar aos pés do Senhor, você vai buscar conselhos em pessoas que podem trazer ao seu coração a palavra de Deus e um direcionamento. Você vai pedir oração nos grupos da igreja, para os irmãos, você vai contar aos outros as suas necessidades. É isso que a Bíblia te ensina. A Bíblia não te ensina a fingir estar bem. A Bíblia não te ensina a aparentar viver bem. Não. A Bíblia nos ensina a comunicar aos outros as nossas necessidades. Jó foi consolado por seus amigos. Jó teve pessoas ali ao lado dele em um primeiro momento que o ajudou, e nós também precisamos de ajuda. Independente dos traumas físicos, psíquicos, sociais ou mentais que eu e você estejamos vivendo hoje, Deus tem poder para curar todo e qualquer trauma. Independente dos traumas que você viveu na sua infância, na sua adolescência, Deus tem poder para curar os seus traumas. Deus tem poder para trazer algo novo na sua vida nesta manhã. Creia que toda circunstância difícil que você viveu, tudo isso que você está vivendo talvez, não é maior do que o poder de Deus em mudar o quadro da sua vida. Na conclusão, nós vimos que o drama de Jó, um homem que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na saúde, na família, mesmo com tudo isso, foi um homem que teve uma fé inabalável. Um homem que manteve a sua lucidez, um homem que mesmo sendo questionado, mesmo sendo confrontado, né, mesmo sendo até mesmo tendo seus amigos agindo de forma inadequada com ele, como nós veremos nas próximas lições, foi um homem que manteve os seus olhos no Senhor, ele foi fiel, ele permaneceu de pé. E Deus te quer de pé também. Deus nos quer de pé na sua presença, mais do que isso, Deus nos quer de joelhos na sua presença. Se está difícil, meu irmão, se a luta está grande, se a batalha está aí batendo na sua casa, busque ao Senhor. Não ache que Deus é um Deus tirano, não, Deus é um Deus bom e Ele virá ao seu favor nesta manhã, creia nisso. Não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelo seu casamento, não desista de orar pela sua vida espiritual, não pense que esse pecado que hoje te domina, ele te dominará pelo resto da sua vida, não, você é maior do que os seus pecados, você é maior do que as suas lutas, e você serve a um Deus que é todo-poderoso, não se esqueça disso, você serve a um Deus que é poderoso. Jó foi fiel, e lá no final da sua história, Deus o honrou, e é isso que Deus também quer fazer com você. Basta que você permaneça firme, independente das circunstâncias, mantenha firme a sua devoção a Deus, e Deus fará um milagre na sua vida, eu creio nisso, creia também em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, e que você tenha uma semana abençoada por Deus, e creia que dias melhores virão. Notícias ruins chegam, mas as notícias boas também chegarão na sua vida. Confie no Senhor em nome de Jesus. Deus querido, neste momento eu quero orar pelos teus filhos e tuas filhas. Ó Pai, que estão vivendo momentos difíceis, que estão, ó Pai, recebendo notícias trágicas, ó Pai. Seja, Senhor, pelo desemprego, seja pela enfermidade. Ó Deus, seja, Senhor, pela dor de uma família destruída, seja pelos seus filhos que estão nas drogas, que estão afastados da Tua presença. Ó Deus, eu não sei, ó Pai, aleluias. Nós não sabemos, ó Pai, agora qual é a dor que a Tua igreja tem sentido, mas Tu sabes, ó Pai, o Senhor contempla cada oração. Ô Suriandalabashuri Kandalai. Ó Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor colhe até mesmo as nossas lágrimas. Ó Deus, o Senhor é aquele que enviou o Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai agora contemplando o sofrimento deste coração e vai trazendo calma, vai trazendo paz, vai trazendo alívio, vai trazendo cura, vai trazendo restauração. Ó Pai, que essa pessoa, que este irmão, esta irmã venha permanecer de pé. Ó Pai, não deixe que ele negue, que ela negue a fé. Não deixe, Senhor, que ele olhe para trás, que ela desanime. Mas, ó Deus, que possa permanecer olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe, permaneça firme na presença do Senhor e Deus fará milagres na sua vida, creia em nome de Jesus. A paz do Senhor, um bom dia e até a noite, um culto abençoado em nome de Jesus.